Olá, seja bem-vindo ao programa OAB Nacional. E os destaques de hoje são: Ordem dos Advogados do Brasil vai ao Conselho Federal de Justiça garantir acesso de advogados aos fóruns no Maranhão. OAB apoia a criação do Prêmio Evandro Lins e Silva de Direitos Humanos. OAB Nacional vai ao Conselho de Justiça Federal para reajustar honorários de advogados dativos. E você vai ver também a campanha contra honorários irrisórios. Agora no programa OAB Nacional. O presidente do Conselho da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, foi recebido pelo Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, para solicitar a revisão e a adequação da Resolução 558 de 2007, visando garantir o pagamento de honorários a advogados dativos que militam na Justiça Federal. A OAB vem cuidar de um tema essencial à vida dos advogados e à boa prestação jurisdicional, que diz respeito ao pagamento dos honorários dos defensores dativos, que são fundamentais para que a Justiça Federal possa funcionar em relação às pessoas que não têm condições de custear advogados. E obtivemos do ministro corregedor, ministro Humberto Martins, a sensibilidade que lhe é peculiar, a boa acolhida do pleito, que irá estudar com a maior atenção, o maior carinho possível, e, portanto, a OAB Nacional se sente contemplada desde logo com a atenção dispensada ao tema por parte do ministro Humberto Martins, corregedor do Conselho da Justiça Federal. Eu recebo este pedido do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Marcos Vinícius, como uma preocupação de todos os advogados brasileiros. Evidentemente que a resolução, a última, 558 de 2007, é uma resolução que, na verdade, já se decorre 7 anos e pede o reajustamento com relação à tabela de honorários junto ao Conselho da Justiça Federal. Estamos, com brevidade, encaminhando esse pleito ao Conselho da Justiça Federal e daremos uma resposta ao pedido da OAB. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, dialogou com presidentes e corregedores de tribunais regionais do trabalho de todo o Brasil durante encontro na sede do Tribunal Superior do Trabalho. A OAB defendeu suspensão de prazos processuais entre 20 de dezembro a 20 de janeiro, a transição segura do PJE a ser implementado sem pressa e o livre trânsito de advogados na Justiça. Em seu discurso, Marcos Vinícius disse que a advocacia não é contra o PJE, mas ele tem de vir para incluir e não para excluir. Segundo ele, é necessário uma implantação gradual, com diálogo que envolva a advocacia. Esse importante diálogo que deve haver entre a advocacia e a magistratura reflete um bom tempo, um novo tempo no relacionamento entre as nossas instituições. E o processo judicial eletrônico deve vir, em nossa opinião, para incluir o advogado, o cidadão, a participar cada vez mais da jurisdição e não para excluir. E desse modo o processo judicial eletrônico há de ser implantado, mas sem assodamento, sem uma falta de planejamento maior. Já temos um diálogo muito bom no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, agora estendido para os presidentes de tribunais regionais de trabalho e corregedores, e esperamos que, deste modo, com um planejamento, com uma organização, possamos implantar o processo judicial eletrônico de tal modo a previamente capacitar os advogados, capacitar os magistrados e membros do Ministério Público, verificar a viabilidade do sistema, a existência de banda larga no local em que será implantado e, portanto, o projeto virá em favor do cidadão, em favor do seu profissional, que é o advogado, e não para excluir o acesso à justiça. O presidente da OAB do Acre, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, também participou da mesa de debate. Ele comentou sobre a questão das prerrogativas. Um momento raro de união de todos os presidentes e corregedores dos tribunais do trabalho, o caráter republicano da Justiça do Trabalho em ouvir a advocacia em 3 temas tão sensíveis, em 3 temas que têm impactado
afetado diretamente o advogado brasileiro. A questão do processo judicial eletrônico, que todo advogado tem tido a dificuldade, um país continental com tantas dificuldades e tantas diferenças regionais. Então, ouvir nesse aspecto é ouvir o que o advogado está sentindo no dia a dia. A questão das prerrogativas também, uma situação prevista na legislação federal, ou seja, previsto que o advogado tenha essa independência, tenha essa prerrogativa para que ele possa exercer de forma altaneira o direito do cidadão. E, finalmente, a questão do descanso dos advogados. O advogado laboral é aquele advogado que trabalha sozinho, é aquele advogado que mais necessita desse descanso. É um clamor nacional, então a gente está muito feliz de ter tido essa abertura com os presidentes e corregedores e esperamos daqui frutos frondosos pelas nossas causas. O presidente do TRT do Piauí, desembargador Francisco Metton Marques de Lima, também participou do encontro. Para ele, é importante defender tanto a magistratura quanto a advocacia. Eu acho que é um pleito legítimo e tem possibilidade de ser atendido sem prejuízo do andamento dos processos, porque o que se postula não é o fechamento dos órgãos judiciários, é só a suspensão das audiências e dos prazos. Ou seja, o serviço de apoio total dos processos, preparação, inclusive para pautas mais sobrecarregadas em seguida, é possível sim. Eu não vejo nenhuma dificuldade no atendimento a esse pleito dos advogados. O vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamáquia, e o presidente da seccional do Maranhão, Mário de Andrade Macieira, estiveram no Conselho Nacional de Justiça para tratar do procedimento de controle administrativo contra a Resolução 18 de 2014 do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. A resolução restringe o acesso de advogados e jurisdicionados aos fóruns. Em entrevista, o presidente da OAB do Maranhão, Mário Macieira, disse que a resolução viola o Estatuto da Advocacia e que o acesso é uma prerrogativa legal. Nós viemos aqui na companhia do vice-presidente Cláudio Lamáquia para tratar com o relator do CNJ, o conselheiro Serângelo, sobre o pedido de controle administrativo que a OAB fez, a OAB Maranhão fez com a assistência do Conselho Federal contra a resolução número 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que restringe o acesso dos advogados às dependências das secretarias das varas e portanto, viola uma prerrogativa legal dos advogados. E essa reunião, o senhor acabou de sair dela, tem algum prazo, tem alguma resposta positiva para o Conselho? Não, o Conselho relator ainda não despachou o nosso pedido de liminar, se comprometeu que ele iria analisar e no mais breve tempo possível decidir. E no próximo bloco você vai ver. OAB apoia a criação do Prêmio Evandro Lins e Silva de Direitos Humanos. A gente volta já!